Obrigado por ter aceito o nosso convite para esse novo projeto que a gente está trazendo aqui, que é o Futuro da Alimentação. A ideia é, a cada episódio, né, ele vai ser semanal, e a cada episódio a gente trazer um bate-papo com um especialista ou com alguém que teve alguma mudança bastante radical aí na alimentação. Então, acho que o que eu quero começar aqui, esse bate-papo, é justamente em saber, né, o que é a nutrigenômica, né? Conta para a turma aí. Legal. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Fico muito honrado, né, com o convite. Pessoas muito especiais e faço questão hoje de contribuir com o meu melhor. Fico disponível aqui para sanar qualquer dúvida que eu possa entregar aí o conhecimento, que eu acho que é compartilhando o que a gente recebe, né? E essa pergunta é sempre muito bacana, porque as pessoas sempre vêm com esse nó na língua para mim, apesar que você pronunciou perfeitamente, mas às vezes a pessoa vira e fala, nutri o quê? Nutrigenômica é a ciência que estuda a alimentação genética, a nutrição genética por meio dos alimentos. Ou seja, consiste em trazer nutracêuticos que são componentes dos alimentos que são usados em dietoterapias. Então, são alimentos sendo usados com benefícios além do funcional, que podem ajudar ao longo prazo a ter uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, fazer a manutenção do corpo. Então, a nutrigenômica ele é um aprofundamento desses componentes da alimentação e os impactos que eles geram na nossa saúde, no nosso bem-estar. Legal, legal, muito bom. E me fala uma coisa, como é que surgiu essa história da nutrigenômica para você? Em que momento que surge isso? Você é especializado em nutrigenômica? Sou especialista em nutrigenômica. Oi, desculpa? Você fez uma pós-graduação em nutrigenômica? Fiz uma pós em nutrigenômica. Como que surgiu essa história com a nutrigenômica, né? A minha primeira formação foi Relações Internacionais, então eu trabalhava muito com a comercialização de compra e venda de alimentos, né? Minha especialidade sempre foi para essa área de alimentos. Então, quando eu falo Relações Internacionais, não é tão longe do que eu fazia antes, né? A diferença do que eu fazia anteriormente era comprar insumos e vender insumos, ou commodities, ou, por exemplo, comprar milho e vender milho na China, né? Nós somos produtores, ou comprar vinhos da Itália e trazer para o Brasil. E aí, um determinado momento, eu fui querendo me aprofundar mais nessa parte de vinho, né? Da enologia. E aí eu estudei gastronomia. Nesse meio período, eu tive um problema muito sério de saúde. Muito sério mesmo, e depois que eu passei por esse período, eu me vi, além de vencer a doença, eu me vi preso em diversos medicamentos. Eu falei, não pode ser assim. Eu já tinha estudado gastronomia para entender mais sobre vinho. Aí eu comecei a estudar alimentação funcional. Para quê? Para que eu pudesse tirar da minha vida a quantidade de medicamentos que eu tomava diariamente, e eu não queria isso para mim. Então eu comecei devagar. Você pode compartilhar com a gente qual foi a doença? Câncer. Foi câncer. Onde foi? Na cabeça, foi aos 21 anos. Né? E aí, o pior disso tudo, né? Por exemplo, ele me ensinou muito, como todos os desafios na nossa vida, ensina, eu sou uma outra pessoa depois disso tudo, né? Muitas pessoas olham, falam assim, coitado, coitado, como que ele pôde passar por isso? Mas não, eu era uma pessoa de um jeito e saí totalmente diferente depois que tudo isso passou, uma pessoa muito mais grata, que dá valor a coisas que realmente importam, né? E isso foi muito importante para o meu crescimento e amadurecimento interior. E depois que eu comecei a fazer isso, eu me apaixonei, a consequência do pós, né? Da pós-quimioterapia, enfim. Eu tive diabetes, né? Decorrido pelo tratamento que eu fiz. E aí eu me via preso muito mais à diabetes, sofrendo muito com a questão da diabetes. E aí eu comecei a estudar sobre essa alimentação funcional e aplicar em mim, né? E eu vi que funcionava muito. Aí eu falei, eu preciso aperfeiçoar mais, estudar mais sobre isso. Nesse meio período, eu saí das relações internacionais, que era um ritmo que me sugava muito, né? Sugava a minha saúde, né? E quem se identifica com isso hoje? Quem não vive essa loucura de ter que entregar, trabalhar, correr para pagar boleto, correr para se superar, esquece, negligencia a sua saúde, o seu bem-estar. E aí, nesse meio período,
eu fui migrando de relações internacionais para a área da gastronomia, da entrega, já com esse foco de alimentação funcional. E aí eu descobri a nutrigenômica do meio caminho. Nesse meio do caminho, eu me especializei em pedomologia e contenção econômica. Então, era mais focada, eu participei de alguns estudos e de alguns grupos de contenção, como, por exemplo, uma febre aftosa, que impacta a carne que nós vamos consumir. Então, eu sempre fui voltado para essa área dessa epidemia, focando na nossa alimentação. Qual era o impacto que gerava esse contágio do gado para a comercialização? E aí a gente trabalhava para a contenção econômica desses dados. E com esse estudo, que tem muito a ver com a área da saúde, depois eu pude fazer a nutrigenômica, que é essa ciência que estuda a nutrição genética por meio da alimentação. E é daí que vem essa paixão, daí que vem essa entrega, sempre correndo atrás aí para trazer o melhor produto, estudando os ingredientes, o melhor conteúdo sobre esse assunto. Legal, legal. Uma coisa que eu acho que é curioso, né? Que tipo de conhecimento a gente consegue usufruir por meio da nutrigenômica? Como é que é isso? Como é que isso funciona na prática para cada um de nós? Boa pergunta. Bom, quando eu comecei a estudar nutrigenômica, primeiro eu tive muita dificuldade para ingressar no curso, né? Porque o curso ele era formado basicamente por nutricionistas, né? Que dão essa consultoria, essa assessoria, essa análise, né? Dessa parte de alimentação, do que é correto, do que não é, do que é bom da pessoa, que tem aquele contato de anamnese. E por nutrólogos, enfim, médicos, né? Então, como eu era chefe de cozinha, claro que eu tinha nutrição também, eu fiz nutrição funcional, eu tive a base para que pudesse ingressar. Só que eu queria ser um pouco diferente, queria ofertar produtos que um chefe de cozinha faz, ou seja, comida, com esse foco na nutrigenômica. Então, eu escrevi uma tese para provar que isso era possível, porque já existiam muitos nutracêuticos, que é esse componente dos alimentos, né, usados nessas terapias, dietoterapias, e eu queria aplicar eles dentro da alimentação, de uma alimentação efetiva, né, do alimento mesmo. Então, eu defendi essa aplicabilidade dos nutracêuticos e fiz um método de amostragem, né, amostragem em comparação. Então, eu peguei um público X e fiz exames clínicos antes e depois desse estudo da introdução de nutracêuticos na vida deles. E, é claro, sempre trabalhando com aquilo que era permitido pela Anvisa, considerado nutracêutico já. E esses exames clínicos aí comprovaram, e aí a gente trabalhou bastante com controle de peso, diabetes, regulagem hormonal, triglicérides, câncer, absorção de nutrientes e vitaminas, intolerância alimentar foi uma parte que eu me aprofundei muito. Eu gosto muito dessa questão de intolerância alimentar e dietas restritivas, né? Por exemplo, vegano, vegetariano, um celíaco, um diabético. Então, foi muito voltado para essa área de como as pessoas podem ter prazer em se alimentar e, ao mesmo tempo, trazer saúde e bem-estar. Depois você me manda todas as dicas que você tem para intolerância à lactose, viu? Com certeza. E, cara, deixa eu te falar, assim, em relação a isso, né? Qual que é a diferença de absorção que existe nos diferentes genes e como você classifica isso de uma forma, vamos dizer, mais simplificada? Legal. Bom, como eu fui muito para essa área da entrega do alimento, né, da entrega do alimento, então prestei algumas consultorias para algumas fábricas que queriam produzir já alimentos para celíacos, por exemplo, que são aqueles intolerantes ao glúten. Então, quando a gente ia prestando essa assessoria, por exemplo, produzir um pão sem o glúten, bolos sem o glúten, existe uma certa dificuldade. Imagina você fazer um pão sem farinha, né? E que tenha sabor. Então, a minha ideia sempre foi fazer isso, a entrega do alimento. Mas depois disso, eu também sentia que era pouco. Eu tinha essa entrega e eu queria saber mais sobre a nutrigenômica. Então, eu fiz uma parceria com um geneticista da USP e aí a gente formou um grupo de estudo onde veio uma segunda tese sobre alimentação e a molécula da emoção, né? E nisso quando você procura um médico, você consegue ver o que o seu genoma, o que geneticamente é bom para que você consuma, né? Então, quando você procurar um médico, ele vai te entregar isso.
O que eu procurei entregar era que, num contexto geral, né, as pessoas tivessem a manutenção básica da saúde e bem-estar, para essa promoção delas, né, para que elas conseguissem fazer essa manutenção diária com a alimentação. Mas para que isso possa ser certificado, para que a pessoa possa ter certeza do que ela pode ou não pode, de alimentos que são benéficos ou não, sim, são necessários alguns exames clínicos para que comprovem, então é específico para cada um, né? Mas que muitas vezes a gente consegue ver clinicamente, por exemplo, a intolerância à lactose, ela gera alguns problemas clínicos visíveis, né? Que a gente são sintomáticos, a gente consegue sentir, como por exemplo, dor de barriga, né? Depois de consumir leite. O celíaco já tem problema na pele, pode aparecer algumas manchas, enfim, existem diversos critérios que são comprovados depois com exames clínicos. Legal. Uma coisa que eu acho que sempre vem, né, quando a gente pensa na diferença do gene e como é que isso funciona na absorção, tá voltando um pouquinho para mim, Mel. Acho que tem gente aí que não está no mudo, Mel. Seria importante deixar todo mundo no mudo para a gente conseguir não ter o som voltando, tá bom? Por favor. Mas, Bruno, basicamente a minha pergunta para você é a seguinte, né? Se a gente pegar no caso da uva, né? Ela é rica em antioxidante, como os flavonoides, né? Ela pode ser benéfica para alguns e não ser benéfica para outros? Explica um pouquinho mais disso. Sim, né? O alimento, o que eu tenho visto muito sobre os alimentos. O alimento, por si só, ele tem sofrido algumas modificações, né? E a gente conhece isso muito pelos transgênicos, por exemplo, né? Para que fique muito simples, de uma maneira muito simples para a gente entender, pense que a gente tem um grão, né, como a soja. Vamos usar a soja, que ela é bem conhecida. E ele recebe diversos tratamentos genéticos e químicos, tá? Para que ela sobreviva ou para que ela aguente mais fatores climáticos ou sejam alimentos anti-pragas, né? Para que evite insetos e etc. E seja mais fácil o cultivo desse grão. Com essa alteração genética que esse produto tem, ou mesmo internamente, que eu faço isso em laboratório e tenho um produto mais forte, ou com, por exemplo, pesticidas que eu vou jogando nesse produto, esse produto vai sofrendo algumas alterações. Ao longo dos anos, nós vamos criando intolerâncias a esse determinado alimento. O que seriam essas intolerâncias? É o nosso sistema, o nosso genoma, não reconhecendo mais esse alimento como alimento, né, como nutriente, para nutrir o nosso corpo. Então, chega um determinado momento que a gente começa a consumir esse alimento e o alimento não é aceito pelo nosso organismo e o organismo manifesta essas ações, tá? Então, isso pode acontecer com qualquer tipo de alimento. Pode acontecer com a uva, pode acontecer com a carne, pode acontecer com a soja, com o trigo, com o leite, enfim, tá? Porque a gente tem essa alteração e, às vezes, o nosso corpo não reconhece, ou mesmo uma predisposição genética para que a gente evite aquele alimento. Eu gosto muito de comentar sempre sobre coentro, por exemplo. O coentro, existem muitas pessoas que têm aversão ao coentro. E geneticamente, verdade. Você tem aversão ou você gosta de coentro? Eu não. Eu não tenho gosta? Aversão. Não sou grande fã, mas não tenho aversão, não. E o que é legal? O coentro, em alguns determinados locais, existe uma planta muito similar, né, antigamente, lá para os nossos antepassados longínquos, né? Que aí esse alimento era venenoso. Então, a gente já vem com uma predisposição, desenhado geneticamente, para que evite aquele alimento. Então, quando a gente vai consumir esse alimento, o nosso organismo já está desenhado a não aceitar, né? Então, existem alguns alimentos como o coentro, né? Existem alguns estudos que apontam esse coentro, com esse tipo de limitação, já predisposição genética, gostar ou não do alimento. É claro que existem vários outros, então a gente pode ter esse fator de o corpo não entender mais, não reconhecer mais como alimento, essa predisposição de antepassados nossos que evitem esse alimento por diversos motivos. E aí, vamos colocar aqui para a galera que fala, bom, então eu não sei qual é a minha genética, eu não sei o que vai fazer bem ou não, mas eu sei, por exemplo, que existem alguns alimentos que não fazem bem.
esse alimento ele também não faz bem para todo mundo ou pode ser em virtude da genética que tem alguma diferença? Muito boa pergunta. Como que funciona, né? Nem toda dieta serve para toda pessoa, nem toda pessoa serve para toda dieta. Então, cada um tem uma necessidade calórica, cada um tem uma necessidade nutricional diferente do outro. Vamos pensar em um atleta, né? E um profissional que trabalha em escritório, por exemplo. Esse atleta tem um gasto energético diferente desse profissional, um advogado, por exemplo, que vai para o escritório todo dia, fica sentado, levanta para pegar alguma coisa ou outra. Por mais que tenha uma rotina agitada, intelectual, ele tem uma outra necessidade genética, outra necessidade nutricional do que, por exemplo, o atleta. Tá? Então, a gente tem essa diferença que só um especialista na área da saúde, na área da nutrição, pode trazer isso para ele, pode fazer essa anamnese. Então, é muito importante que procure um nutricionista para que possa traçar qual é a sua necessidade, qual é a sua rotina. Isso tudo vai definir o que você precisa introduzir no seu organismo. Existem, sim, exames clínicos que comprovam aí depois, lactose não serve para mim. Será que eu sou intolerante à lactose? Qual é o meu problema com a lactose? Eu posso consumir, eu não gero a enzima que quebra a lactose ou eu não posso consumir ela? Então, é claro que depois existem alguns certos exames. Geralmente é isolado aquele tipo de alimento, a gente faz um teste num período sem esse alimento para ver qual vai ser a evolução, né? É bem complicado encontrar, na verdade, ainda. É bem complicado. Mas eu dou muito isso sobre essa involução dos alimentos, né? Então, eu falo sempre que a gente precisa prestar muita atenção no que a gente consome. A facilidade custa muito caro, né? Esses sintéticos que a gente consome hoje custa muito caro ao longo prazo. Aliás, né, tem acho que pelo que eu olhei de todo o trabalho que você vem desenvolvendo, um dos grupos de estudo que você participa na USP, ele justamente trata a questão das facilidades dos alimentos, né? Conta pra gente, como é que é isso, né? E o que vocês descobriram que você, obviamente, possa compartilhar? Claro. A gente vê um preço muito caro sendo pago pelas pessoas e é pago com a saúde, né? E quando eu digo saúde, eu não estou falando só da saúde física, tá? A saúde física do indivíduo, que eu digo assim, menos imunidade, que a gente já sabe que o alimento impacta diretamente na imunidade, na gordura, né? Corporal, na gordura localizada, por exemplo, no controle de peso. Ele impacta também em humor, né? Então, uma pessoa com mais raiva, mais estressada, uma pessoa mais feliz. Então, esse alimento ele tem diferente impacto não só nessa saúde física, mas também na saúde psicológica e eu digo que numa saúde psicossocial, porque a gente vê muitas pessoas também que ficam doido. Eu sou doido da marmita. Eu vou numa festa de aniversário e eu levo a minha marmitinha de frango com batata doce. Não é assim? Não tem uns doidos assim? Tem vários. E aí isso impacta numa saúde psicossocial. É aquela pessoa que começa a evitar sair com os amigos, evitar um happy hour, uma festa. Isso tem impacto negativo, sim. Então, a nutrigenômica ela estudou muito nesse equilíbrio, muito sobre equilibrar. Não se excluir socialmente, mas saber introduzir o alimento correto na sua saúde. E nesse tempo todo que eu tenho estudado, feito esses grupos de estudo, um caso que me impressiona muito, sem revelar nomes, né, pela integridade do paciente, mas de uma paciente que nós temos, uma criança, que ela só pode consumir 4 ingredientes na vida. Na vida. Ela tem uma intolerância extrema. Então, ela só pode introduzir esses 4 tipos de alimentos. São alimentos muito difíceis de introduzir. Pensa que é uma criança que não pode comer brigadeiro, não pode comer bolo, nenhum tipo de industrializado. Para você ter ideia, ela pode consumir desses 4 alimentos, 2 são carnes, que é carne de coelho, orgânica, tem que ser, né? Tudo isso. E uma carne de javali. São os 2 tipos de carne que ela pode consumir, mais 2 tubérculos, mais nada. Até a água ela tem problema. Então ela passa por até a água, né? Porque a água ela também vem com sais minerais, etc. Então precisa de uma filtragem especial para que ela possa consumir a água também. Então é bem complicado a situação dessa menina, que quando eu comecei a estudar ela tinha 5 anos
e hoje ela já está com 9 anos. E tem conseguido conviver bem? A família conseguiu criar adaptação para ela? Como é que está? O que acontece? Num primeiro teste que a gente foi fazer, esses testes eles são bem vigiados, né? Bem monitorados. A gente teve que fazer um teste onde a gente queria introduzir algo como quinoa, né? Para que ela pudesse consumir alimentos, para que a gente pudesse fazer uma espécie de nuggets de quinoa com carne de coelho, para que ela também pudesse comer comida de criança. E a gente descobriu que a gente podia introduzir determinados alimentos com intervalo aí de dias, né? Para que ela não tivesse essa intoxicação desse alimento. Mas para a gente descobrir isso, a primeira vez ela foi intoxicada. Então ela teve uma parada cardiorrespiratória, aí a gente tinha toda uma equipe médica por trás, o médico geneticista acompanhando. Então essas situações são bem complicadas, são de muita atenção. Mas é claro, eu estou falando aqui de um caso extremo, tem um outro caso de uma paciente celíaca extrema que ela não pode passar na calçada onde tem a padaria ou bar, ela tem que atravessar a rua. Que ela me contou uma vez que o marido dela viajou, comeu pastel em Curitiba, chegou em São Paulo, deu um beijo nela, fechou a glote dela. Então tem casos extremos, né? Mas tem outros casos como, por exemplo, imagina isso, o cara comeu pastel em Curitiba, o tempo de se deslocar para cá, escovou o dente, fez toda a asepsia, mas mesmo assim ela sentiu o glúten nele, né? Ela absorveu esse glúten. Mas assim, na grande maioria nós percebemos aí no intestino, nas fezes, na pele, né, com algumas manchinhas na pele, oleosidade, oscilação de humor é muito comum hoje em dia, né? A gente não consome produtos que estabilizam a gente hormonalmente, então a gente tem uma oscilação. Para as mulheres que estão assistindo a gente, acorda de manhã, quer matar o marido, à tarde estou amando ele, à noite eu já não gosto muito, chorando, vai oscilando, e isso acontece muito. E por que falei mulheres? Porque você já tem essa questão da menstruação, dessa oscilação de humor natural desenhada em você geneticamente. Aliás, tem uma outra curiosidade nos seus estudos, que é justamente a tese que você defendeu, né? E na sua tese, você defende aí a aplicabilidade de nutracêuticos. Conta para a gente, né, o que vem a ser os nutracêuticos, e eu acho que você pode, inclusive, aprofundar um pouco nessa questão da regulagem hormonal, porque eu sei que é parte desse seu estudo, né? Foi a parte que eu mais me encantei, né? Depois que a gente fez esse estudo defendendo a aplicabilidade da nutrigenômica em si, eu estudei uma cientista, Amy Cuddy, né? E ela falava sobre vícios emocionais. Então, ela estudava os neuropeptídeos, né? Que são essas questões hormonais. Só que ela estudava muito e foi muito ligada para a área do coaching. Muitos coachings começaram a pegar, falando aquela coisa da posição, a posição do poder, a posição do amor, sabe? Que você se coloca em determinada posição e o seu corpo produz aquele hormônio, né? Aquele neuropeptídeo. E aí eu falei assim, muito legal esse estudo dela. Será que o alimento influencia nisso, né? Quanto o alimento influencia nisso? Foi quando eu comecei a estudar essas moléculas de emoção, né? Essa parte hormonal, por exemplo, o hormônio do prazer, que é conhecido como endorfina, e muitas pessoas sabem, né? Muitas mulheres aí assistindo a gente, mais uma vez usando mulheres, não que não sirvam para o homem, para que para mim também funciona, mas um pedacinho de chocolate de vez em quando alivia, né? Então essa questão aí foi muito legal estudar, né? Ver o quanto o alimento impacta, o alimento positivo, né, que ajuda, e o alimento negativo, como, por exemplo, o poder, que eu acabei de falar, que é a posição de poder que libera, geralmente, testosterona, né? Então, qual o alimento oposto que libera o hormônio feminino, que seria a soja? Então, para que eu me sinta poderoso, de repente eu preciso evitar o excesso de soja, e enfim, né? Aí a gente foi estudando bastante essa questão dos impactos dos alimentos nessa parte dessas moléculas de emoção, essas moléculas que já são produzidas quimicamente por nós, né, os humanos, e quais são os alimentos que influenciam na gente, além desse estudo todo maravilhoso da Amy aí, de postura, de pensamentos e etc. Legal. E quais são, né? Agora eu fiquei curioso. Bom, quais são os alimentos do poder?
Legal, vamos falar. A Cristiane disse que ela ama chocolate. Ela falou aqui, amo chocolate. Chocolate amo. Maravilhoso. Chocolate não tem como, gente. Chocolate estimula aí a endorfina, né? É prazer. Mas vamos trazer alguns aqui. Vou pontuar alguns para que fique claro sobre isso. Por exemplo, vamos pensar em raiva e estresse, né? A raiva e estresse aí, ela pode ser acentuada, ela pode ter uma ajuda, por exemplo, se eu tiver um excesso de cafeína. Então, por exemplo, já pensou, eu vivo nessa rotina louca do dia a dia, esse estresse louco. Tá, legal. Qual que é a sua rotina? Não dorme direito, não come direito e vivo à base de café, né? Então, o café ele estimula ainda mais para que você passe por esses momentos de raiva, estresse no trânsito e etc. Mas Outro como, por exemplo... Não, o café. O café ele é estimulante. Então, se você tiver também inversamente feliz, ele estimula a felicidade. É isso que você quer dizer? Bom, se você tiver estresse, no estresse, pelo que você colocou. Eu pontuei aqui um alimento que pode ajudar uma pessoa que tenha, de repente, essa rotina agitada, estressante já, que é o excesso de café. Vamos colocar, eu vou trazer um profissional para ficar mais claro. Um profissional da área da enfermagem, né? Esse profissional que precisa ficar muitas horas acordado. Geralmente, ele costuma abusar do café e isso pode trazer para ele, ao longo prazo, aí, um excesso de estresse, né? Um excesso, trazer uma pessoa mais nervosa, com mais raiva, por exemplo. Tá? Ele funciona opostamente, é o oposto da felicidade? Não. Eu gosto muito de dizer que a alimentação é equilíbrio, né? Eu posso consumir café, claro, o café tem propriedades muito boas, café é um termogênico muito bacana, mas a gente não pode transformar ter o excesso, que aí sim nós temos esse problema em extremo, né? Então eu gosto muito de dizer que o remédio, o veneno, só depende da dose, né? Então é muito legal sobre o equilíbrio. Uma outra coisa, por exemplo, a felicidade, né? Quando a gente traz, por exemplo, na felicidade ela é produzida aí por serotonina, né? E quando a gente tem a serotonina, quem pode ajudar? Uma taça de vinho, uma cerveja puro malte, pode ajudar na produção dessa substância, da serotonina. É claro, né? Existem algumas pessoas totalmente deprimidas, tomei um pé na bunda, vou encher a cara para ficar feliz. Não funciona. Você vai ficar bêbado. Por isso que eu tomo cerveja. De novo aí a dose vai ser importante também, viu, Selma? Não é só o café, não. Não, é porque assim, aí existe o fator álcool. Com excesso da cerveja, eu posso prejudicar e não trazer os benefícios. Vocês já devem ter ouvido, uma taça de vinho ajuda o coração, é antioxidante. Então é legal, ela ajuda nessa regulagem hormonal, então é muito bacana uma taça de vinho. É claro, existem pessoas com restrições? Existem, né? Mas no contexto geral, no composto genético humano, ele é benéfico. Tá? Prazer, por exemplo, a endorfina, que a gente falou do chocolate, o poder, né? O poder ele é trazido aí para a gente com a testosterona. Quem ajuda a testosterona? Salmão, por exemplo, ajuda a testosterona. Quem prejudica a testosterona? Aí vem a soja, né? O excesso de soja, principalmente a transgênica, ela prejudica a testosterona porque ela produz hormônio feminino, ajuda a produzir hormônio feminino no nosso corpo. Então, eles são opostos, né? E tristeza também, por exemplo, tristeza tem aí serotonina, dopamina, testosterona, e aí todos esses alimentos que vão prejudicar também se eu tiver em excesso no meu organismo, eu me torno uma pessoa mais triste, né? Então, por exemplo, para eu tô deprimido e eu consumo, vocês já perceberam, quando o nosso corpo pede também, né? Quando eu tô deprimido, geralmente eu quero o quê? Quero uma comida bem gordurosa. Porque a gordura, ela traz uma falsa sensação de prazer, né? Libera endorfina, mas é momentânea. Então, essa falsa sensação de prazer, a gente às vezes afoga as mágoas na comida ou na bebida. Entenderam? Então, existem alguns vilões quimicamente internos gerados por nós e quimicamente ajudados pela alimentação. Muito legal. Existem, na verdade, agora, né, muito se fala sobre, na verdade, não são dietas, mas, enfim, é chamada de dieta intermitente, né?
Então, você ficar lá 10, 12, 18 horas, 24 horas sem comer. Eu sou um cara que eu adoro fazer experimentos, né? Eu tenho uma curva de aprendizagem muito grande por meio dos meus próprios experimentos. Isso serve como empreendedor, isso serve para criar novos produtos aqui na Boali, novos modelos de negócio, mas também serve muito na minha vida e eu passo isso. E eu tive algumas reações interessantes em relação à questão de intermitentes. Como é que você avalia isso? Como que a nutrigenômica avalia isso? Bom, quando a gente fala de nutrição básica do corpo, né, e aí a gente entende o indivíduo, né, a necessidade desse indivíduo, geralmente ele passa por um profissional da nutrição, né, um profissional da área da saúde, para que ele possa trazer as necessidades básicas que ele tem como indivíduo. Quando eu penso com a nutrigenômica, eu gosto muito de fazer uma analogia para ficar muito fácil a percepção com um carro, né? Primeiro, o carro precisa de água para funcionar. Então, água, o consumo de água é extremamente essencial para qualquer pessoa, né? Existe um cálculo, é muito bacana. Eu coloquei nas minhas mídias há um tempo atrás de como fazer o cálculo da quantidade correta de água para você. É claro, é uma base, existem variações, mas ajuda você a calcular qual é a quantidade que eu preciso consumir de água. Segunda coisa, um carro não funciona sem água. Ele também não funciona sem óleo, né? Então, a gordura boa, né, é essencial. A gordura, quando eu digo boa, o equilíbrio de gordura, porque colesterol, existe aquele conhecido, o bom e o ruim, né? Os dois o colesterol são necessários para nós, mas dentro do seu equilíbrio, tanto o bom, HDL e o LDL, eles precisam estar equilibrados. Então, o óleo é essencial. Por quê? Para veicular no nosso organismo os nutrientes, ou eles são veiculados por água, ou eles são veiculados por gorduras hidrossolúveis ou hipossolúveis. Então, eles são essenciais, água e óleo no nosso, igual um carro. E aí, por último, carro não funciona sem pôr gasolina. Se a gente não colocar o alimento certo no nosso corpo, a gente não tem o melhor desempenho. Então, assim, nem toda dieta serve para toda pessoa, nem toda pessoa para toda dieta. Eu defendo muito que eu posso bater uma feijoada? Posso. Se eu for correr uma maratona, bater uma laje, eu bato uma feijoada ali. Se eu vou jogar um futebol à tarde, então eu bato uma feijoada ali. Seu corpo já evita. Puta, futebol e feijoada não combina, né? Mas só depois, o pós aí pode ser. Boa, Agora, boa. se eu vou ficar no escritório ali sentado o dia todo, o meu corpo precisa de alimentos com maior integralidade, né? Eles precisam de alimentos integrais, que tenham um consumo energético diferenciado, né? Uma absorção diferenciada. Eu vou ficar sentado o dia todo ou vou ter pouco gasto, né? Então eu não preciso bater uma feijoada, preciso comer alimentos que vão trazer esses nutrientes. Então a gente acredita muito nisso, que o alimento ele precisa ser equilibrado, dosado de acordo com as necessidades. E eu aposto muito na educação, né? E o problema é que a gente, na grande maioria, né, hoje já existem algumas escolas que aplicam a alimentação, mas a gente aprende aí português, física, matemática, geografia, mas não aprende a se alimentar e no mínimo a gente faz 3 vezes ao dia isso. E a gente não sabe o que a gente introduz no nosso corpo. Muito legal. Agora, eu não ficou claro para mim o seguinte, você disse que, olha, procura um profissional de saúde, procura uma nutricionista, mas eu quero saber o seguinte, você é a favor ou contra da dieta intermitente? Eu sou a favor do equilíbrio, né? Eu acho que assim, toda dieta ela tem os seus benefícios. Existem pessoas que vão usar a dieta para feitos estéticos, né? Então, por exemplo, essa pessoa vai deixar de comer, pular alguma refeição, ter um pouco mais de exercício físico diário para conseguir o abdômen que quer, por exemplo, ou o peso ideal, mas isso ao longo prazo não é bacana, né? Então, é legal que eu use isso como ferramenta e depois eu volte a ter a manutenção básica do meu corpo e o equilíbrio desses nutrientes dentro do meu organismo. Então, eu sou a favor, assim, desde que não prejudique a saúde, desde que seja acompanhado tudo isso. Por exemplo, existem nutricionistas voltados para a área esportiva e alguns voltados para a área de fisiculturistas. Eu já peguei casos que o nutricionista
desse caso do fisiculturista, tira a água do cara durante um determinado período para que ele desidrate a pele, né? A pele fica desidratada e mostre mais os músculos. Então, ele tem um fim estético para isso, um fim de competição. É bom para a saúde? Não. Né? Então, por isso que precisa de um acompanhamento. Então, assim, eu acho que o remédio, o veneno é a dosagem. Então, a gente tem que saber muito o que a gente faz com o nosso organismo e a gente precisa entender que a gente precisa colocar gasolina, e a gasolina certa. Eu falo que eu estudo muito para provar o que minha avó fazia lá atrás era o certo, né? Essa conexão alimentar, essa consciência alimentar de plantar, colher, de olhar, escolher o produto que vai consumir. Legal, muito bom. Em relação às empresas que hoje fazem testes no Brasil, o que você recomenda para quem está assistindo a gente, se eventualmente entender que, poxa, eu quero testar um pouco dessa nutrição, dessa nutrigenômica, né? E começar a me nutrir e começar a me alimentar de acordo com o meu gene, né? Como é que você sugere em relação a isso? Que tipo de empresa o pessoal pode procurar? Que tipo de teste é importante fazer? Bacana. Então, eu sempre digo que o acompanhamento do nutricionista, do médico, é extremamente essencial. Por quê? Se eu vou fazer um uso de um determinado alimento, eu preciso ter conhecimento, né, desse alimento. E foi aquela questão educacional que eu disse que a gente não tem anteriormente, né? Que a gente não estuda sobre os nutrientes. Então, a gente vê muito hoje em dia, a internet ela contribui sim para acesso à informação, mas nem sempre essa informação é correta. Às vezes eu vejo uma blogueira que virou e falou assim, gente, perdi 10 quilos em um mês. Qual foi o preço, qual é o preço que ela pagará, né, de consequências na saúde por ter perdido esse peso tão rápido, né? Então, assim... Aliás, eu estou assistindo você falar, a minha esposa é nutricionista, a Mari é nutricionista. Ela tá com certeza adorando aqui, porque você tem reforçado muito isso. E é verdade, né? Assim, a gente tem acompanhado, e hoje você está cheio de especialistas e que ele não passa por nenhuma curadoria mais, né? Ele entrega um conteúdo dele que ele aplicou para ele, né? Funcionou para mim. Legal, funciona. Né? Você parar de comer vai perder peso? Vai, mas você perde também massa cefálica, massa óssea, né? Você perde várias coisas que você não queria perder junto. O que você perder massa óssea pode causar na sua saúde? Osteoporose, né? É legal sentir dor nos ossos quando vai chover, né? É aquela ideia. Quando vai chover, porque eu usei para minha avó fala muito isso, gente. Vai chover, tá doendo minha perna. Então tem esses impactos que trouxe a perda de peso, mas trazem outras questões na saúde também. Por isso que eu digo que ter o acompanhamento de um especialista é essencial. E saber, bons especialistas, tá, gente? Porque como mecânico, existem mecânicos bons, existem mecânicos ruins. Como nutricionistas, existem nutricionistas bons e nutricionistas ruins. Bruno, que você está falando que eu sou ruim, nutricionista? Não, às vezes ele não está alinhado com o que você quer. Existem nutricionistas voltados para a área estética, existem nutricionistas voltados para a área de alimentação funcional, alimentação clínica, hospitalar, né? Então, existem nutricionistas para diversos segmentos, especialistas nessas áreas. O que eu digo para vocês que é muito bacana, quanto mais eu me conectar com a origem alimentar, alimentos de origem, de raiz, né? Aqueles alimentos com menos impacto de processamento, são alimentos melhores. Existem indústrias que se preocupam com isso? Sim. Já existem indústrias hoje que se preocupam com o tipo de processamento e impacto nesse alimento. Isso é muito bacana, porque a gente precisa. Você é contra, Bruno, alimentos que são passados pela indústria? Não. Existem várias coisas, como, por exemplo, um frango que pode causar câncer, que existem um salgadinho que pode trazer hipertensão. Você é contra isso? Não, porque existem alguns alimentos básicos que têm transgenias e que evitam a fome, diminuem a fome no mundo. Então, eu não sou contra. O que eu sou contra é as pessoas não terem informação, não terem a capacidade técnica de poder escolher o que elas vão consumir. Então, deveria, sim,
ser um tema de escola, onde as pessoas entendessem o que é um antioxidante, o que é um peptídeo, o que o alimento vermelho pode ajudar, o que o alimento roxo pode ajudar, enfim, né, para que as pessoas pudessem, conhecimento é poder, e quem tem conhecimento consegue sempre escolher o melhor para a sua vida. Muito legal, cara. O Bruno, existe um movimento muito forte hoje, né? Você falou há pouco sobre o veganismo, o vegetarianismo, né? E aqui na Boali mesmo a gente vai lançar agora em agosto a nossa carne vegetal, né? Que vai trazer uma tecnologia de ervilha, né? Então o bacana é que justamente ela não vai ter a transgenia, né? Mas você tem hoje muita carne de soja sendo colocada no mercado e vendendo saúde, né? Como é que você avalia isso? Olha, primeiro assim, a soja hoje ela é a nova base alimentar, né? A soja ela está em bebidas, né? Sucos, leite, né? Existem leites desse alimento, desse grão. Existem pão, né? Esse pão pronto que eu compro de saquinho no mercado, a maioria tem soja, né? Lecitina, por exemplo. Enfim, mas existem sojas que não passam por esse processo de transgeníase, né? Não se tornam alimentos transgênicos, como, por exemplo, a soja preta, porque é menos produzida, não é usada em base alimentar. Então, sim, existem sojas boas. Mas eu já peguei, por exemplo, um estudo uma vez em um colégio, eu trabalho muito com escola. Como eu disse, se eu acredito muito na educação, eu preciso ir muito por essa área da escola, porque quando eu levo para a criança, é legal as crianças dando bronca no pai. Pai, isso não pode. O pai puto comigo. Fala, não, pode sim, de vez em quando pode. E é legal que a gente sempre trabalha isso, também de explicar esse de vez em quando, né? Porque eu quebrei a regra. Então, eu gosto muito de trabalhar com escola. E eu peguei uma vez um caso onde a gente foi estudar exatamente a soja. Lá no comecinho, quando eu comecei a escrever a tese da nutrigenômica. E a gente fez um estudo com 100 crianças de uma escola aqui na cidade. E dessas 100 crianças, 50 meninos, 50 meninas. É assim incrível o que a gente pegou de resultado. Quase 30% de ambos os lados, meninas novinhas, 5, 6 anos, que já estavam no processo de menstruação, e meninos de 5, 6 anos com alopécia, é quando não nasce pelo no corpo, né, pessoal, para quem está assistindo, alopécia é quando não vai nascer pelo no corpo, ou com microfia peniana, pênis de 2, 3 centímetros, que vai ter que passar por um processo de tratamento para que ele possa ter esse desenvolvimento do pênis. Isso é o impacto da alimentação, essa involução da alimentação. E isso começou hoje? Não. Vem dos nossos avós, dos nossos pais, né? Meu avô comprava engradado de refrigerante. Na época era certo. E demora um tempo para a gente entender os impactos. Hoje a gente entende que existem impactos negativos de alimentos que não são mais alimentos. São vendidos como, mas já são tão alterados que o nosso corpo não reconhece mais. Como, por exemplo, alguns tipos de soja. Entenderam? Então, isso é muito importante, essa questão da educação. Também não dá para classificar a soja como um problema. Não dá. Existem vários alimentos assim que têm o maior impacto, né? Por exemplo, soja, trigo. Por que tanta gente com intolerância ao trigo? Leite. Por que tanta gente com intolerância à lactose? Tem um porquê, né? Não vou explicar cada item, senão fica muito longo. O frango, a carne bovina, né? Então, existem determinados alimentos que têm um impacto muito grande por serem usados alguns químicos que ajudam esse animal ou essa planta a evoluírem. Para vocês terem ideia só do trigo, né? O trigo antes era colhido com 1,80 m. Hoje eu colho o trigo em 18 centímetros, em 1/4 do tempo que ele demoraria antigamente, sem ter que esperar aquele intervalo da terra, né? Porque o trigo ele tem uma particularidade que tem que esperar um intervalo da terra para a terra ficar saudável e plantar novamente. Então, olha a evolução. É legal. Uma vez eu estava dando uma palestra num lugar bem bacana, num hospital, aí levantou um profissional e falou assim, mas isso é tecnologia. Eu falei, eu concordo contigo, é tecnologia, né? Tecnologia de produção. Mas as pessoas precisam entender o impacto que isso traz e optar, sim ou não, em consumir esse alimento, né? Muito legal, cara. Eu
eu estava pensando aqui, né? Você falou da sua avó, né? E eu estava pensando, poxa vida, né? Na época da minha avó também, eles comiam tanto trigo, né, cara? Assim, você falou do trigo, eles comiam tanto trigo. Qual era o grande problema? E você acabou de falar, né? O grande problema é justamente que ele era muito menos transformado. Como é que você falou da soja, mas ficou uma dúvida aqui que eu não consegui ver quem foi, mas colocou. Como é que diferencia a boa da ruim? Esse é um grande problema, Rodrigo. Agora Não, você mas me você colocou está numa aqui para sinuca. resolver o problema. Ó, o grande problema da soja, o que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês e mostrar o quanto da dificuldade nós temos da identificação, até profissionais da área, da parte da saúde e alimentação, que sou uma dessas pessoas. Qual é o tipo de problema que nós temos hoje? Por exemplo, antigamente era muito fácil. Se a gente tem um alimento que levou pesticida, né? Esse alimento contém agrotóxicos. Não era muito fácil assim para a gente? Então, ele tem agrotóxicos. E antigamente, se esse agrotóxico interferia no alimento, esse alimento era considerado não orgânico, né? A gente tinha os alimentos orgânicos, livres de tratamentos químicos ou genéticos, e aí eles são esses tipos de alimento. E nós tínhamos também o processo de transgênicos, que entrou uma abordagem muito maior do que é e do que não é, do que é permitido e do que não é permitido. O que aconteceu depois desse determinado prazo? Derrubou o selo do orgânico, né? Então, hoje, por exemplo, ninguém mais se certifica com selo orgânico. Você pode ter essa certificação até se você usar alguns outros tipos de pesticida que entraram e etc. Não vou abordar os termos técnicos aqui. Mas isso é outra parte também. Os pesticidas, né, esses agrotóxicos, mudou de nome também. Agora é fitossanitário e mais 15 nomes. Então, se você chegar na feira hoje e falar assim, me dá uma banana orgânica, e se essa banana sofreu qualquer processo, se tem algum químico ali, ele não vai dizer, ele vai falar, tá aqui. Aí você vai falar assim para ele, tem agrotóxico? Caiu o nome. Ele vai falar, não. Então, a gente tem esses joguinhos que a gente tem, como que eu posso dizer, comerciais que são De implementados. nomenclaturas, né? De Exato, nomenclatura. Que, exato. na verdade, eles são criados por um lobby da própria indústria. Né? Exatamente. Claro, tem alguém pagando essa conta, e esse alguém é a indústria. Né? Então, Exatamente. a gente defende justamente essa agenda. Eu acho que a gente está caminhando aqui já para o final. Não sei nem se você já percebeu, mas já passaram mais de 50 minutos aqui desse nosso papo, Bruno, e está tão bom que passou rápido. A gente, obviamente, vive hoje um momento, talvez o maior desafio, né, no meu ponto de vista, o maior desafio na história da humanidade. Né? A gente foi atacado por um vírus que nós já havíamos, na verdade, sido atacado no passado, mas que criou, de fato, um efeito e ganhou uma escala que a gente nunca tinha visto na nossa história. E, obviamente, agora a alimentação ela passa a fazer mais sentido ainda como prioridade na vida de todos nós. Como é que vocês, né, têm estudado isso nesse grupo da USP? Não sei se você continua avançando com a sua tese em relação a isso, mas você tem quando eu li o seu currículo, uma coisa que me despertou foi, poxa, ele tem estudos epidemiológicos e também em nutrigenômica. Então, na nutrigenômica. Então, você tem aí uma combinação que talvez seja a melhor para o momento e para o contexto que a gente vive, né? Queria que você elaborasse em relação a isso, como é que a gente constrói essa imunidade, até porque a gente sabe que o vírus não vai embora amanhã, né? Uhum, legal. O que é muito bacana dizer, né? Primeiro aqui, eu só respondendo uma pergunta rapidinho, pessoal, diferenciar bons produtos. Precisa diferenciar os produtores, quem produz. Então, se preocupem com isso, só nas perguntas que estavam ali para encerrar a parte anterior. Então, saibam encontrar bons fornecedores daquele produto que eu vou consumir, que eu vou colocar para dentro. Seja desde a hortaliça até o produto embaladinho de mercado, ok?
sobre o que você colocou sobre epidemiologia e a parte da nutrigenômica. Foi muito bacana, porque parece que a nossa história vem direcionando a gente por um caminho que, de repente, a gente encaixa, né, na questão. E, realmente, nós temos aí um problema, um grave problema epidemiológico, né, que é uma pandemia de um vírus que pode ser grave ou pode ser mais leve. Existem vários fatores que podem contribuir isso. Uma predisposição genética, né, que eu tenho, essa predisposição, a minha genética já é predisposta, ou ela já tem uma pré-defesa a esse vírus, né, que são aquelas pessoas imunes ao vírus. Isso existem com todas as doenças. De repente, não foram descobertas pessoas ainda que isso pode contribuir, né, é difícil ter esse diagnóstico. E existem também aquela imunidade que eu vou adquirindo ao longo da minha vida. Fiquei doente e aí o meu corpo vai aprendendo sobre essa doença e vai criando imunidade sobre aquela vitamina S que toda mãe fala, né? Vitamina de sujeira, que a gente vai criando essa imunidade. Então, essa questão epidemiológica, a gente precisa entender muito bem quais são os alimentos que impactam, o que aconteceu comigo nesse período todo. Como para todo mundo, a minha empresa está fechada, né? E aí eu me vi aí com muitos funcionários, porque como eu atendo escolas fechadas, meus funcionários para casa e, infelizmente, eu não tenho muito o que fazer, sustento a empresa durante esse período à medida do possível, né? E aí eu comecei a ter um tempo ocioso e alguns hospitais que eu também já atendia numa parte de consultoria começaram a absorver muito essa parte de conhecimento da epidemiologia, de estratégicas da estratégia de contenção, mais a parte da alimentação aplicada, que eu já ajudava alguns lugares a traçar planos alimentares para celíacos, intolerantes à lactose, que estão internados no hospital, né? Porque geralmente o médico ele é corretivo, né? E a alimentação é preventiva. Eu previno, eu torno o meu sistema imunológico mais forte. Bruno, se eu estiver comendo bem, eu não fico doente? Não. Você tem um escudo melhor, um escudo mais resistente. Te ajuda a ser mais resistente à doença. Pode ficar doente? Pode, como qualquer ser humano. Mas se alimentar bem, tá um grau acima, tá um degrau acima, então chega depois ou tem um impacto menor, então por isso que isso é muito importante. Agora pensa que a gente está numa situação super crítica, numa cidade que é poluída, doença respiratória, a gente tem de monte aí, ela ataca o sistema respiratório, a alimentação das pessoas que eu vejo por aí é uma alimentação muito ruim, né? Na grande maioria, gente, não estou dizendo que todo mundo come ruim, existem muitas pessoas que comem bem, mas a grande maioria come mal. Então, é algo muito preocupante que a gente tem que aprender. E, mais uma vez, a educação é essencial. Educar para que a gente possa se proteger, se prevenir, tanto com os EPIs necessários, máscaras e etc., tanto também com essa parte imunológica, de trazer alimentos que ajudem aí a contribuam para que o meu sistema imunológico fique mais forte nesse período tão sério de pandemia. Legal. Você quer indicar aí esse caminho aí, o percurso, para quem quiser fazer o teste e entender para que lado vai? Você quer, não sei se você pode fazer algum tipo de indicação aqui, quais são as empresas que fazem os testes hoje? Você fala da questão de comida que possa ajudar na imunidade, é isso? A comida que pode ajudar na imunidade, eu quero que você fale, mas eu estou me referindo aos testes genéticos. Isso você procura um geneticista que pode passar, um endócrino que pode passar, um nutrólogo pode passar, certo? Existem algumas nutricionistas que compram um determinado teste, elas não colhem, né? Elas não receitam esse teste, mas são testes que elas podem comprar para aplicar também com alguns itens que vem trazendo intolerância. Então, hoje, a gente tem diversos profissionais da área da saúde que pode aplicar esses testes de intolerância, de teste de compatibilidade de alimentos genéticos, alimentos nutricionais e genética, né? Então, existem vários profissionais aí que podem contribuir com essas pessoas quando eu quero entender um pouquinho mais do que eu posso ou não posso. E eles são essenciais, né? Quando o meu carro quebra, eu não me arrisco a arrumar ele, porque vai dar bucha. Então,
Não é verdade? Eu sou Procure um péssimo. especialista. Exatamente. É isso aí, tá bom. E os alimentos que podem aí ajudar e contribuir em fortalecer a imunidade? Bom, cara, eu gosto de falar assim que quando a gente vai falar de alimento, a gente precisa sempre trabalhar aí num triângulo. A gente sempre tem um alimento que ajuda o outro a ser absorvido. Então, água e gordura é essencial para o nosso organismo. Quando eu digo gordura, eu sempre venho trazendo maior quantidade de gordura boa, porque a gordura ruim tá a rodo aí, em tudo quanto é alimento Não que a precisa gente procurar, olha. não. Não, ela te procura. É. Ela chega em você facinho. Mas quando a gente vai falar de alimentos que vão ajudar a imunidade, aí a gente fala daquela gama de verdes, né? Desde o verde claro, como por exemplo o espinafre, que vai ajudar na imunidade, como o verde neutro ali, né? O verde intermediário, como por exemplo o brócolis, que vai ajudar ali a parte do fígado, né? E como o verde mais claro, como por exemplo a gente considera também o alho, ele tem um composto chamado alicina, que é um anti-inflamatório natural, né, que ajuda muito. E muitos dos processos que nós temos de cura no nosso corpo são processos inflamatórios, né? Então pensa o seguinte: se eu estou emagrecendo, se eu estou perdendo peso, né, eu passo por um processo inflamatório, eu tenho um estresse do meu corpo, isso gera um processo inflamatório. E existem processos pequenos e processos grandes. Introduzir, por exemplo, alho, cebola ou alguns outros condimentos, eles podem ajudar nesse processo a fechar ali, ajudar que eu não recupere, eu não tenho rebote de peso e também ajuda muito na imunidade. Então, foquem bastante aí nesse período no verde, coloquem em maior quantidade na sua vida. É complicado porque a gente não tem essa cultura, né? A gente não tem as crianças vão torcer o nariz, então a gente precisa trabalhar muito com a criatividade, trazer sopa, falar que é a sopa do super-herói, né? Isso ajuda muito. Trabalhar o lúdico, colocar no meio do feijão, enfim, dá para vocês usarem aí a criatividade, arriscar essa parte de chefe de cozinha que todo mundo tem lá no interior, todo mundo come, né? Então tem essa coisa lá interior de arriscar, de fazer, experimentar e sempre se conectar com o alimento, né? Eu falo que é comensalidade, né, que é esse ato de produzir, sentar todo mundo à mesa, isso também faz muito bem para a saúde psicossocial, conversar como foi o dia, mesmo no período de quarentena, né? Porque às vezes a gente está cada um num quarto, cada um no cômodo, trabalhando, e depois esse momento de sentar à mesa todo mundo junto, é ali onde a gente reparte o que a gente aprendeu, o que a gente ganhou, a evolução que a gente teve interna. Isso é muito bacana, reforça cada vez mais os laços familiares. Muito legal. Bruno Caraça, obrigado, cara. Muito legal o Eu que papo aí. agradeço. Parabéns pela tua história. Gostei muito de te conhecer aqui, de bater esse papo com você. A partir de hoje você faz parte da nossa história, desse novo projeto que a gente começa aqui, que é o futuro da alimentação, tá bom? Cara, obrigado mesmo, de verdade. Fica aqui Eu que agradeço. de todo o nosso time. Parabéns mais uma vez. Conta com a gente aqui na Boali e eu espero que as nossas histórias possam se cruzar ainda mais no futuro breve, tá bom? Legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por todos que participaram. Gratidão, né? É um assunto que eu adoro falar, então eu falo e vou falando. Então, muito obrigado a todos que participaram. Muito legal. Um grande abraço para você. Um abraço a todo mundo que participou dessa primeira edição do Futuro da Alimentação. A gente segue por aqui, focando em universalizar o acesso à alimentação saudável. Tchau, Bruno. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Um abraço.